Irmãos, eu agradeço o pastor Daniel por ter me dado essa oportunidade, me convidou para falar aqui para vocês hoje. Conversava com o reverendo Zen também algumas vezes, mas nunca deu certo, né? Mas hoje rolou. E eu gostaria de orar e peço que vocês me acompanhem, tá bom? Senhor Jesus, seu povo veio aqui hoje para ouvir a tua palavra, Pai. E o Senhor me conhece o meu coração. Sabe que eu sou pecador e vacilão, Senhor Deus. Então eu preciso do Senhor agora aqui, para transformar esse culto em algo agradável, produtivo e que eleve o teu nome, seu nome maravilhoso de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Irmãos, eu queria começar perguntando, quem aqui nas 2 últimas semanas ouviu falar de uma brasileira chamada Juliana Marins, de 26 anos, que morreu lá na Indonésia ao escalar um vulcão? Alguém já ouviu isso? Levanta a mão, só para eu ver. É um assunto que dominou a mídia, né? Infelizmente, essa jovem de 26 anos, moradora de Niterói, foi fazer uma trilha muito arriscada e ela veio a óbito. E o mais triste é que ela ficou esperando 4 dias por socorro. Depois fizeram autópsia, tanto na Indonésia quanto no Rio de Janeiro, e foi constatado que ela morreu 15 minutos após a queda. Mas foi uma perda. E aí eu fui pesquisar sobre trilhas, sobre lugares perigosos. Eu, quando era bem mais jovem, gostava de me aventurar aqui pelo Brasil mesmo, na Chapada dos Guimarães, alguns outros locais. E eu descobri que o lugar mais inóspito, mais selvagem para você escalar é o Monte Everest. O Monte Everest fica na cadeia do Himalaia, entre o Nepal e o Tibete. O Monte Everest tem quase 9.000 metros de altura. Você imagina isso? Existe perigo constante de avalanche. O ar lá em cima é rarefeito. Os alpinistas têm que subir com um cilindro de oxigênio para conseguir chegar no topo. A temperatura lá, durante o dia, é de menos 10 graus. No topo do Everest, à noite, é menos 30. Acredite, você não ia querer passar uma noite no pico Everest. E sabe o que acontece? Ali é tão perigoso que quem vai escalar ali já deveria deixar um testamento pronto. Porque a chance de voltar do Everest é mínima. E nos últimos anos, irmãos, várias pessoas, vários malucos tentaram escalar aquele lugar. E aproximadamente 300 deles morreram. E sabe o que acontece? Quem vai escalar o Monte Everest já sabe, existe uma regra entre os alpinistas, quem morrer lá, fica lá. Se o cara passar mal lá, ninguém vai socorrer ele. Porque como é que você vai chegar? Primeiro que o cara iria colocar a sua própria vida em risco, Newton, para tentar resgatar outro. Então existe um consenso, quem for escalar o Everest, se passar mal ou morrer, ninguém vai resgatar o seu corpo, como aconteceu com a brasileira. E existem 300 cadáveres espalhados por essa trilha. Pode colocar? Tem uma fotinho aí para colocar? Eu vou passar para vocês verem o cadáver mais famoso da trilha. É o chamado Green Boots, conhecido como Botas Verdes. Esse cara está lá há aproximadamente 20 anos na trilha. Ninguém sabe ao certo quem ele era. Mas ele serve como um ponto de referência para quem está escalando o Everest. Sabe como, Newton? Os caras na montanha falam assim, ó, quando você estiver chegando perto do cume, se você passar por um cadáver de bota verde, é sinal que você está na trilha certa. Se você não encontrar o Green Boots, você está na trilha errada.
Então ele acabou virando um GPS macabro. Olha que situação. E sabe o que acontece, pessoal? Lá, como a temperatura é muito baixa, a carne não apodrece. Então parece que a pessoa está dormindo, irmão Roberto. Você olha lá, parece que eles estão dormindo. Olha esse cara. Né? Parece que está vivo. Mas está lá há 20 anos. Bom. Isso feito, obrigado, se quiser. É uma imagem meio macabra. Pesquise depois. Tem vários cadáveres famosos, inclusive de uma moça, acho que uma americana, chamada Bela Adormecida. Que ela era muito bonita, mas morreu e ficou por lá. E não tem como resgatar esses corpos. Feito essa introdução, queria convidar vocês para imaginar a caminhada cristã como uma escalada ao Everest. Uma ação que você precisa de coragem, que você precisa de determinação, mas, acima de tudo, você precisa ficar muito alerta aos perigos que rodeiam, às armadilhas que tem numa montanha. E se tratando de uma caminhada espiritual, você precisa ficar alerta às armadilhas que o diabo coloca no caminho, ou às armadilhas que você mesmo coloca com o seu comportamento distante, de longe de Deus. Feito, vamos imaginar isso? Que a caminhada cristã é uma escalada para o alto, para um monte de 9.000 metros. O texto que eu vou usar como base hoje está em Filipenses 3, de 12 a 14. A gente passou por esse texto durante o estudo do trilho sistemático do alvo, mas eu quero me concentrar especificamente nesse texto que Paulo fala assim. Todo mundo achou? Projetou já? Não que eu o tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Primeira coisa, a gente tem que estar preparado para fazer uma trilha dessa. Ninguém pode subir o Everest com excesso de peso. Ninguém pode subir o Everest com excesso de carga. Tem que levar apenas o que é essencial. Se alguém levar um excesso de peso, está condenado ao fracasso. O problema é que na caminhada espiritual, assim como Paulo recomendou, muitos de nós não conseguimos esquecer o que ficou para trás. Muitos de nós, nessa caminhada, estamos carregando uma carga muito pesada. E não é uma carga física, é uma carga espiritual. E eu lembrei de cara do Peregrino, personagem do John Bunyan, que quando ele começa a caminhada dele, ele está com excesso de peso que vai muito além dos ombros. Tanto no filme quanto no livro, se você ver, é uma ilustração clássica, né? Está com isso aqui, carregando um peso que é proveniente do pecado. E aí, Kelly, conforme ele vai andando, ele vai se desfazendo dessa carga, até se livrar dessa carga completamente. Eu quero dizer que alguns aqui hoje precisam abandonar pelo caminho o ódio. Outros irmãos precisam abandonar durante esse trajeto a falta de perdão. Outros precisam abandonar as frustrações, o vitimismo. O vitimismo é um padrão comportamental que a pessoa começa a achar que tudo de errado na face da terra só acontece com ela. Não, mas o outro consegue, eu não consigo. E o pior é quando começa a transportar esse vitimismo para a relação com Deus. Não, Deus abençoa os outros, mas ele esqueceu de mim.
Não, Deus é maravilhoso para os outros, mas para mim, na minha tenda não tem bênção, é só problema. E o cara vira um murmurador. Precisamos abandonar a murmuração, irmãos. Isso é um excesso de peso que não dá para carregar. Isso está acabando com você. Isso aí machuca o coração e deixa feridas. E o que é pior, se você está caminhando no gelo, com excesso de peso, você anda e não sai do lugar. Você está estagnado. E aí, de repente, você vê alguém que chegou na igreja outro dia, passar e subir rapidinho e deixar você para trás, Daniel. Você fala, pô, mas como esse moleque chegou aqui outro dia, se converteu, já está fazendo isso, já está dando frutos, e eu estou aqui, e papapá. Ele está mais leve que você. Você está pesadão, está patinando e não consegue andar na caminhada espiritual. E eu acho muito legal quando Paulo fala assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Irmãos, você imagina se alguém com o passado de Paulo ficasse remoendo tudo que ele fez de errado? Pô, tinha que tomar Rivotril na caixa d'água, Lorena. Direto. Psiquiatra 24 horas por dia, 7 dias por semana. O cara era o pior. O Hernandes Dias Lopes chega a chamar ele de pitbull furioso, quando ele era Saulo. Ele entrava na casa das pessoas, entrava nas sinagogas com autorização, arrastava todo mundo, mandava essas pessoas blasfemarem contra Deus, renunciarem à sua fé, mandava matar, mandava apedrejar, consentia com a perseguição. Foi um dos maiores perseguidores de Jesus Cristo. Você imagina se Paulo ficasse preso ao passado? O que ia ser dele? Mas é interessante que Paulo sepultou os traumas do seu passado e passou a viver o presente que Deus lhe deu. Não presente no sentido de presentear, mas nos dias atuais. E vamos combinar? Era mole o presente que Deus deu para Paulo? Que Jesus deu? Vamos começar a lembrar? Prisão em tudo quanto é lugar. Ele conhecia a prisão da Europa inteirinha. Masmorra. Apanhava de vara, depois apanhava de chicote, depois era apedrejado. O que mais? Depois sofria naufrágio. O que mais? Depois era picado por cobra. Mas o que acontece? Preste atenção. Paulo descobriu o sentido da vida em Jesus Cristo. E quando a gente descobre o sentido da vida em Jesus Cristo, a gente enfrenta qualquer coisa. Para ele sabia que ele era um apóstolo de cadeias. E ele não se importava com isso. E ele falava, eu fui o maior pecador. Mas hoje, o que Paulo fez? Ele descobriu que o caminho que ele perseguia, que era Jesus, foi que deu sentido para a vida dele enfrentar todas as dificuldades. Você tem essa certeza no seu coração? Olha que pergunta. Jesus respondeu às suas perguntas existenciais. Jesus trouxe paz ao seu coração, independente do tempo da guerra. Jesus deu sentido para a sua vida, a ponto de que você falava, até aqui eu era um, agora eu sou outro, porque eu descobri quem é Jesus. Ele sepultou o passado e enfrentou o presente. Quantos de nós precisamos fazer isso? Incrível, irmãos, que voltando a falar de cargas, a gente consegue enxergar bem a carga dos outros. Nossa, como a gente enxerga bem. Fala, aquele lá precisa se reconciliar com a esposa. Aquele rapazinho lá, ele precisa voltar para casa e pedir perdão para os pais, que ele fez o pai sofrer muito, né? Então a gente sabe direitinho consertar a vida dos outros. Mas e a nossa? Meu pai tinha uma expressão que falava assim, o macaco senta em cima do rabo
e só vê o rabo dos outros, mas o dele ele não vê. Então a gente tem esse talento para enxergar a dificuldade dos outros, mas a gente não consegue enxergar a nossa. Mas hoje aqui entre nós, existe um especialista que compreende a alma humana muito bem. Não é o Sigmund Freud, não é o Viktor Frankl, não é o Guido Palomba, é o Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E hoje ele vem e coloca um espelho na nossa frente. Ele fala, esse é você, sem retoques. Ele está fazendo isso com vocês agora. Esse aqui é você. Olhe quem você é. Eu vi esses dias que nós somos muito, mas muito piores do que pensamos. Mas em contrapartida, nós não somos nem capazes de sonhar o amor que Jesus Cristo tem por nós. Mas nós precisamos reconhecer o nosso estado pecaminoso. Parar de olhar para a vida dos outros e olhar para o seu próprio umbigo. Sabe, irmão, não fique triste com uma palavra dessa. Não fique triste porque o Espírito Santo confronta a gente todos os dias e realmente nos incomoda. Eu não sei com vocês, mas o meu cardápio é cheio de coisas que eu preciso melhorar. E a luzinha vermelha acende, a buzina pisca, e eu só erro porque eu quero. Eu não sou mais falar, eu não sabia, não tinha consciência. Eu sei do que eu estou fazendo. Porque o Espírito Santo, assim como ele convence o homem, ele também é o nosso auxiliador. O Espírito Santo sabe quem é você e está mostrando agora quem é você. O que você precisa fazer para melhorar na caminhada cristã e perder o seu peso? Para parar de patinar. Para parar de ver os outros passarem que nem foguete e você estagnado, está na igreja há 30 anos e não acontece nada. Pare de murmurar. Pare de murmurar, dobre o seu joelho, reconheça. Entenda o que Deus quer para você. Deus só corrige a quem Ele ama. Se Deus não se importasse com você, Ele deixava você como você está. Nesse estado, patinando. Mas não, Ele quer você seguindo na caminhada cristã. Ele não quer você parado. E é por isso que Ele incomoda. E é por isso que Ele fala. Porque Ele nos ama. Que isso fique bem claro. E eu queria ler de novo essa passagem que eu acho maravilhosa. Vou ler de novo do capítulo, versículo 12. Olha a retórica de Paulo. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas para trás, ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Irmãos, Paulo tinha intimidade com Jesus? Que pergunta, que intimidade? Para começar, foi o próprio Jesus que apareceu para ele e falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? Cara, deve ter dado um frio na espinha a hora que ele ouviu isso. Mas eu achei que eu estava fazendo tudo certo, né? Paulo foi uma das figuras mais influentes, não do cristianismo, mas alguns historiadores colocam Paulo como uma das figuras mais influentes da história da humanidade. Junto com Alexandre o Grande, junto com Napoleão Bonaparte, junto com César. Por quê? Porque ele pegou o evangelho e levou para a Europa e transformou completamente aquele continente. E a partir da salvação, aquele continente foi mudando e foi ficando mais próspero, foi ficando mais desenvolvido. Influência de quem? Da pregação de Paulo. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Paulo tinha todos os dons, tinha tudo que ele precisava. Olha o quilate desse cara. E ele fala, ele tem uma humildade. Ele fala, não que eu ache
que eu já tenha conquistado. Meu Deus, que humildade é essa? Que lindo ver ele falar isso. Ele sabia que ele não tinha alcançado a perfeição na sua jornada. E que na jornada cristã, a jornada cristã é uma busca contínua. Ele nunca achou que ele estava pronto, ele nunca achou que era merecedor de alguma coisa. Ele não queria ficar estacionado na vida espiritual. Paulo não queria ficar estacionado na vida espiritual. Ele quer mais, ele quer subir. Você tem essa ambição? Você quer mais de Deus? Você quer subir a montanha? Você quer ver o que tem no topo? Falar, eu já melhorei nisso, agora eu não preciso melhorar mais. Não, porque com o Espírito Santo é assim. Você entrega uma coisa e ele pede outra no dia seguinte. E aí você melhora. E às vezes essa é uma luta de uma vida inteira para a gente se adequar ao que o Espírito Santo quer que a gente se torne. A gente não pode se contentar com pouco. E olha que interessante, meus irmãos. A escalada rumo ao Everest, a escalada rumo ao topo da nossa caminhada espiritual, ela vai nos moldando a cada passo. A cada vitória, a cada oração, a cada mudança no nosso coração, Pedro, a gente vai ficando mais parecido com Jesus. Você parou para pensar nisso? Que as dificuldades que Deus permite que chegam à nossa vida é para transformar o nosso caráter, é para que a gente fique mais parecido com Ele. Mesmo que o topo pareça distante, cada metro que você avança, você está mais próximo de Cristo do que ontem. Essa é uma palavra difícil de dar glória a Deus, né? Porque ninguém quer saber de dificuldade. Ninguém quer saber de luta. Eu lembrei de uma tia da Andréia, tia Lígia, que era uma figura muito... uma senhora muito simples, do sítio. E um dia ela foi numa igreja, acho que era pentecostal primitiva. Foi orar. E o pastor falou assim, pegue na mão da irmã do lado e ore. Né? E ela fez aquela oração, né, Adriana? Ah, Senhor, abençoa minha família, os pastores, a minha igreja, meu pai. Aquela oração básica, né? A irmãzinha do lado começou, Senhor, manda luta. Senhor, manda luta. Luta de manhã, luta à tarde, luta à noite. Mas não é luta pequena, não. É luta. Começou a bater na mão. A tia Lígia começou a ficar com medo da mulher, soltou da mão dela e começou a orar. Senhor, é ela que está pedindo, não sou eu. Manda luta para ela, eu não estou pedindo nada. A tiazinha só queria luta de manhã, à tarde, à noite, luta. A tia Lígia arrepiou, falou, já tem tanta luta na vida, eu vou pedir mais. Irmãos. A tia Lígia existiu mesmo, não é uma figura, né? Tem muitos casos, né? Mas, irmãos, uma coisa que eu queria que você saísse daqui sabendo. Jesus quer o senhorio da nossa vida. Ele não se contenta com menos que isso. Ele não quer a periferia da nossa existência. Ele não quer a gente na igreja só no domingo. Ele quer todos os dias da semana, ele quer todo o calendário. E ele tem o direito de pedir isso para nós. Porque ele deu tudo o que ele tinha por nós. Quando nós ainda éramos pecadores, ele deu o que ele tinha de melhor, a vida dele. Se você pensar que ali na crucificação, Jesus deu até a última gota de sangue naquele sacrifício, você começa a entender o porquê que ele quer tudo de nós. Ele quer nos moldar. Ele tem esse direito. Ele é soberano. Ele é amoroso. Ele se deu antes. Ele não quer transformar a minha personalidade. Ele não quer fazer uma lavagem cerebral em mim, não. Ele quer pegar o seu coração peludo e transformar num coração de carne. Seu coração de pedra. Ele quer que você pareça mais com ele. Mas você tem que se permitir a isso.
Sabia que Deus tem todo o poder e toda a autoridade para fazer qualquer milagre. Mas na sua vida ele só vai até onde você permite. Na sua vida ele só vai até onde você permite. É você que define o tipo de relacionamento que você vai ter com Jesus Cristo. Sabe, irmãos, para o alpinista comum, a glória é quando chega lá no Everest. São poucos, eu não pesquisei quantos conseguiram esse feito. Mas 300 morreram, com certeza foram bem poucos que chegaram lá. E aí quando ele chega no cume, ele não pode ficar fazendo selfie, postando no Instagram, porque ele tem que voltar. Fazer o mesmo trajeto de volta. E às vezes o cilindro de oxigênio que ele levou já está acabando. E às vezes ele está chegando, a noite está se aproximando, e é menos 30 graus à noite. Então aquilo faz uma massagem no ego dele, talvez ele faça um selfie, né? Pronto, teve um breve momento e volta. Agora, quando nós chegamos no topo, lá em cima, onde está Cristo Jesus, a nossa recompensa é eterna. Você já parou para pensar? Entre tantas coisas boas, no céu não vai ter velório, não vai ter missa de sétimo dia, não vai ter enterro, não vai ter caixão. Nunca mais. Vai haver separação dolorosa de quem nós amamos. Se tem uma coisa difícil de entender a morte, mesmo sendo cristão, a gente sabe, mas o coração fica em agonia. Irmãos, imagine, não vai ter mais essa porcaria, essa briga de esquerda, direita, porque ao centro vai estar Jesus Cristo, e dele emana todo o amor, toda a luz e tudo que precisamos, e todas as promessas se cumpriram, porque ele disse que ele ia na frente preparar lugar para nós. Você imagina um lugar sem dor, sem trairagem, sem um 7-1, sem choro, sem despedida, mas de gozo constante com Jesus. É até difícil da gente imaginar isso. É até difícil. E pela eternidade, é isso que o topo da montanha prepara para nós. Irmãos, e que fique bem claro, nós já recebemos a vida eterna. Ela já é nossa. Mas a graça de Deus não anula a nossa responsabilidade humana. A gente tem que fazer a nossa parte. Não podemos ficar sentados. Às vezes o pessoal fala assim: eu sou católico não praticante. Vou dizer uma coisa para vocês. Não existe cristão não praticante. Sabia disso? Ou você coloca as leis e o fundamento de Cristo em prática na sua vida, ou você não é cristão. Você está só obedecendo ao seu ego, só à sua vontade. Não existe cristão não praticante. Existe cristão e não cristão. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não é jogo de amarelinha. Você não engana Cristo. Cristo conhece o seu coração. A gente engana o pai, engana a mãe, engana a esposa. Mas quem vai enganar o Senhor que conhece tudo, que nos criou, que nos formou? Ali quando a gente estava no ventre da nossa mãe, a gente ainda era uma substância informe. Deus já conhecia a gente pelo nome. Como é que você vai enganar aí o Criador? Irmãos, temos que tomar nossa cruz e seguir a Cristo. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás, porque se olhar para trás, perde o rumo e começa a fazer um sulco errado, e aquele plantio não vai ser bom, não vai dar sementes, porque foi plantado errado. A gente olha para frente, os nossos olhos fitos em Cristo, e vamos caminhando. Vem a dificuldade, eu não olho para a dificuldade, eu olho para Cristo. A gente não pode olhar para as adversidades. A gente está vivendo num mundo maluco. Não sei se você percebeu. Quando a gente acha que nada mais pode degradar o ser humano na moral, o ser humano consegue ser tão criativo, porque longe de Deus
Nós somos os nossos próprios deuses e fazemos aquilo que dá na telha. E não há dúvida que Deus é um freio moral para o ser humano. Quando você tem a consciência de que tudo que você faz na sua vida, você vai prestar contas a Deus. E a sociedade hoje não quer saber de um Deus assim. Aliás, a sociedade hoje rejeita o nosso gentil Salvador. Tem um hino que fala isso. Ninguém quer saber de Jesus, ninguém quer saber de prestar contas. Mas nós sabemos que nós não seremos julgados, porque já estamos com Cristo, pela graça dele. Minha palavra hoje, irmão, é: saia da inércia. Saia do marasmo. Saia da mediocridade e dê um passo a mais. Cristo chama hoje para você: sai, você está patinando no gelo, sobe aqui para cima que eu estou aqui. Eu estou aqui em cima, eu vou preparar lugar para vocês, minha mão está aqui. Eu vou te puxar para cima, mas você tem que dar o seu passo, tem que fazer aquilo que lhe cabe. Ninguém vai fazer aquilo que não cabe a você. Irmãos, e eu vou terminar essa palavra lendo a carta de alguém que chegou ao topo da montanha. Não é um alpinista. Na verdade, é um pastor batista. Martin Luther King Jr. Um homem que foi um exemplo na luta pelos direitos civis dos Estados Unidos. E um homem, um pregador, um homem de Deus, que assim como Billy Graham, nenhum inimigo podia apontar uma única falha dele, porque ele foi um servo fiel a Cristo antes de ser um ativista político. E ele foi chamado uma vez para pregar em Memphis, nos Estados Unidos, e ele não estava bem. Era muita opressão, era muita pressão, ele estava cansado fisicamente, ele decidiu não ir. Aí os pastores amigos falaram: cara, está todo mundo esperando para ouvir uma palavra sua, pastor. O salão está lotado, o teatro está lotado. Nós não temos o que falar para ele. Ele falou: eu vou. E ele falou de improviso um discurso chamado Topo da Montanha. Eu já li isso aqui numa aula da escola dominical, mas eu achei pertinente ler esse texto de novo. Veja o que ele está falando, irmãos. Ele está no auge do embate contra Ku Klux Klan, contra todos aqueles que queriam que os negros continuassem tendo lugares próprios para frequentar. Não podiam entrar em qualquer lugar. Tinham lugares que eram só os colored, como eles colocavam, não podiam entrar os negros. Esse homem teve peito e foi um líder da sua geração. Mas havia também uma opressão espiritual. Ele recebia ameaças de morte. Os Estados Unidos, na década de 60, matava todo mundo. Matou Robert Kennedy, matou até o presidente John Kennedy. Era uma terra sem lei. E ele falou isso: bem, eu não sei o que vai acontecer agora. Nós temos alguns dias difíceis pela frente. Mas isso realmente não importa para mim agora. Porque eu já estive no topo da montanha. E eu não me importo. Como qualquer um, gostaria de viver uma vida longa. Eu só quero fazer a vontade de Deus. E Ele me permitiu subir a montanha. E eu olhei, e eu vi a terra prometida. Eu não posso chegar lá com vocês. Mas quero que vocês saibam hoje à noite que nós, como povo, chegaremos à terra prometida. E estou feliz essa noite. Eu não estou preocupado com nada. Eu não estou com medo de homem algum. Meus olhos viram a glória da vinda do Senhor no topo da montanha. No dia seguinte, Luther King foi assassinado, aos 39 anos. Ele saiu na sacada do hotel e tomou um tiro no pescoço, numa emboscada. Mas porque ele descobriu o sentido da vida, ele não teve medo da morte. Queria perguntar para vocês de novo: você já descobriu o sentido da sua vida? Jesus respondeu as perguntas cruciais da sua vida? Ou ele ainda é um ilustre desconhecido para você?
Qual é a sua intimidade com Cristo? Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Pastor, eu não preparei nada mais além disso, mas eu queria orar, pode ser? Posso pedir para a equipe do louvor vir até aqui? Irmãos, feche seus olhos agora, por favor. Senhor Jesus, eu não vim aqui para trazer uma falsa esperança para os meus irmãos, Pai. Eu não vim aqui para falar que nenhum problema vai chegar, que nós vamos sair de vencer tudo dando risada. Eu não vim aqui falar que todas as nossas orações vão ser atendidas, Pai. Mas eu não posso negar e me esquivar de falar que há esperança no Teu santo nome, Senhor Jesus. Eu não sei como o Senhor opera as circunstâncias. Talvez numa pessoa do lado o Senhor atenda a oração, talvez outra não. Não cabe a mim, não cabe a nós julgar isso, Pai. Mas o Senhor é o centro da esperança, Pai. O Senhor é o centro da esperança daqueles que sofrem com dor física e não aguentam mais, Jesus. Já tomaram todos os remédios, já foram no pronto-socorro, estão tomando remédios fortes. E a dor não vai embora, Senhor. O Senhor, Pai, é a esperança para um pai que não aguenta mais ver os seus filhos longe do Evangelho, Senhor Deus, e chora de desespero à noite, Senhor Deus. O Senhor pode fazer milagres, Senhor Jesus. O Senhor é esperança para aqueles que perderam qualquer possibilidade de acreditar que o cônjuge pode mudar. Ele continua sendo grosso, ele continua sendo maldoso, e ele continua implicando porque você vem na igreja e se você atrasa 5 minutos ele dá escândalo. Mas existe esperança no nome de Jesus. Pai, nos ajuda a olhar para o topo e crer na eternidade, Senhor Jesus. Porque há alguns dias as coisas à nossa volta não vão trazer esperança. A gente vai olhar e vai ver um monte de cadáveres, vai olhar e ver morte. Mas quando olhamos para o Senhor, a vida, a esperança, nos ajuda nessa noite, Pai. Quem chegou aqui cambaleando, quem chegou aqui veio mais para cumprir a agenda, que não saia como entrou, Senhor Deus. Faz o Teu mover aqui, Senhor Espírito Santo. Teu povo está aqui, Teu povo crê no Senhor. Nos ajuda, nos desenha para nós. A gente é difícil de entender, Pai. Mostra que caminhos devemos seguir, Pai. Cada um de nós tem um caminho essa noite. Que a gente possa sair da letargia, Pai, e andar em Tua direção. Em nome do Senhor Jesus, amém.